Atos capítulo 11, versículo 19, a palavra do Senhor diz assim: olha, os que foram dispersos pela perseguição suscitada por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, e não anunciaram a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia, porém, entre eles alguns de Chipre, de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Versículo 21. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a notícia destas coisas aos ouvidos da igreja em Jerusalém. E enviaram Barnabé a Antioquia. E quando ele chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com todo o seu coração. E eram homens de bem e cheios do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Partiu então Barnabé para Tarso em busca de Saulo, e tendo-o achado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente em Antioquia. E os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos. Amém? Até aí, mantenha a sua Bíblia aberta, que eu pretendo trabalhar versículo a versículo. Assim eu gosto, para que haja um bom entendimento. Bom, o texto está relatando aqui de pessoas que tiveram que sair de Jerusalém, pessoas que, devido àquele evento acontecido com Estevão, no qual ele foi morto, e acredito que vocês lembram, porque foi falado bastante, e o propósito é para que vocês não esqueçam mesmo. E após a morte de Estevão, muitos foram perseguidos. Alguns permaneceram ali em Jerusalém, como igreja, se reunindo, mas outros fugiram. E nós vimos anteriormente que até os que fugiram foram perseguidos. Mas é interessante que esses que fugiram chegaram até esse local, chegaram até Antioquia. E aqui inicia um processo de trabalhar do Senhor para formar uma igreja ali naquele lugar. E quando eu falo igreja, amados irmãos, eu estou falando em congregar. Nunca coloque na tua mente como igreja um espaço, um templo, mas como pessoas que se reuniam em um só propósito. Pessoas que aprendiam a palavra do Senhor e ali se reunia. Então, aqui inicia falando de pessoas foragidas, perseguidas. É o que fala no versículo 19. Porém, me chama a atenção já nesse início, aqui nesse versículo 19, que ali havia pessoas que estavam foragidas, que estavam sendo perseguidas, mas que o texto, no versículo 19, fala que eles não anunciavam a palavra a ninguém, senão ao judeu. Então aqui também nós vemos um grupo seletivo. Um grupo que estavam naquele lugar, estavam numa cidade gentílica, numa cidade onde, e quando eu falo gentílico, o pastor também já explicou muito bem para vocês o que é gentil, o que é judeu, o que é prosélito, não precisa eu voltar ensinando nisso, mas era uma cidade gentílica. E o que é que Deus está fazendo com a sua igreja no seu nascedouro? Primeiro, quebrando barreiras, mas barreira no coração daqueles que estavam recebendo a palavra. Deus já havia trabalhado ali com Pedro, ali com Cornélio, e aqui começa a trabalhar com esses irmãos também.
uns irmãos foragidos, perseguidos, mas seletivo. Uns irmãos que estão fugindo da perseguição e que ouviu a palavra do Senhor, ouviu essa palavra de libertação, chamado Boas Novas, mas estavam falando apenas para o judeu, para o seu povo. Mas o texto diz que em seguida, no versículo 20, havia, porém, entre eles alguns de Chipre. A ilha de Chipre, até onde que é nessa ilha, da onde o Barnabé é. Então, onde havia bastante gentil. E esses irmãos, eles resolvem falar para o gentil também. Eram os irmãos que já tinham alcançado a graça do Senhor, conhecido da palavra, e começaram a falar para pessoas que não eram judeu. Elas entenderam que o evangelho era para todos. O que o Senhor estava trabalhando? Essa quebra da cultura. E a cultura que eles até então estavam aprendendo é que a salvação era só para judeu. Mas o Senhor está quebrando isso, está trabalhando com essa igreja forjada no sofrimento, essa igreja forjada na perseguição. O Senhor está trabalhando para que ela entenda que esse evangelho precisa avançar. E por que esse trabalhar? Para que essa palavra chegasse até nós. Então aqui o Senhor está trabalhando isso. Porque o evangelho, irmãos, o evangelho ele quebra preconceito. E nós precisamos entender isso. Porque mais de 2000 anos já se passaram. E essa cultura ainda seletiva, às vezes ela pode se adentrar no nosso coração, ou no nosso comportamento. E o evangelho ele veio para quebrar isso. E eu espero que eu e você nós tenhamos entendido essa palavra de tal maneira que o evangelho do Senhor Jesus não está restrito a uma cultura, não está restrito apenas a um povo, não está restrito a uma religiosidade ou uma denominação. O evangelho de Cristo ele expande e ele atinge todas as etnias, todas as nações. É para isso que o evangelho veio. O Senhor Jesus, embora nasceu em berço judaico, ele não se restringiu ali. Ele olhava para o ser humano, para a subjetividade do ser humano. Ele olha para o coração, para a particularidade que há em cada um de nós. Mas ele olha nessa particularidade e ele amplia para todos. Então esse evangelho, ele quebra esse preconceito. E é por isso que nós nos consideramos e nos chamamos de irmãos. Porque irmãos, amados, é ser próximo. Quando nós estamos no nosso leito familiar, nós às vezes suportamos algumas coisas da família, do irmão, e sempre na família tem aqueles familiares, aquela pessoa que geralmente dá um probleminha, dá um trabalho para os pais. Geralmente tem algum na família, aqueles que até se denominam, eu sou a ovelha negra da família. Mas mesmo sendo essa ovelha negra, nós amamos, e nós como família, nós abraçamos, e às vezes mesmo quando está em dificuldade, nós os defendemos, porque é irmão. Embora o meu irmão esteja no erro, numa situação difícil, eu vou abraçá-lo, eu vou acolhê-lo. E é por isso que nós, quando nos convertemos, nós chamamos um ao outro de irmão, porque nós somos iguais. E é por isso que quando nós nos chamamos de irmãos, é quebrado todo esse preconceito.
Não importa se é magrinho, se é mais gordinho, se é careca, se é cabeludo, se é branco, se é preto, se é amarelo, não importa. O importante é que nós, na fé, nós nos unimos e estamos com os olhos voltados para Cristo. E é isso que aqui começa a ser trabalhado com esses irmãos. E aí, esses irmãos, eles começam a anunciar a palavra aos gregos, aos gentios também, é o que a palavra está dizendo aqui. E olha o que o versículo 21 diz: e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Olha que interessante. Aqueles irmãos estavam atentos à vontade de Deus. E nós, como igreja, amados irmãos, nós temos que começar a aprender isso. Estarmos sensíveis à vontade de Deus. Estarmos sensíveis ao toque do Espírito Santo do Senhor. Eu acho fantástico a palavra do Senhor, a Bíblia, porque ela mostra, aqui eu falei que está a igreja no seu nascedouro, e ela mostra aquilo que foi correto e aquilo que não foi correto também. Você já percebeu que a Bíblia não encobre? Alguns textos poderia, por exemplo, a palavra diz: Davi, um homem segundo o coração de Deus. E depois nós vamos lá no texto, nós vemos Davi adulterando. Nós vimos Davi colocando Urias à frente da batalha para morrer. Poderia esconder isso no texto? Não, mas a Bíblia, ela mostra o que é certo e o que é errado. Porque a Bíblia está narrando a história do ser humano, guiado pelo Espírito Santo, mas o ser humano que é falho e imperfeito. Mas sabe o que é maravilhoso? Que em todo tempo o Senhor vai mostrando, vai direcionando para o que é certo e o que é errado. E aqui começa um grupo que é seletivo. Aí o Senhor já toca no coração de uns ali e fala: olha, esses aqui não quer falar só para a sua família, só para a sua prole. Fala você. Vocês também foram alcançados, vocês são gentil. Fala para eles que eles também têm oportunidade de ser salvos, que eles também fazem parte desse projeto salvífico. Então o Senhor está quebrando o preconceito, Ele está tirando essa questão de seleção, e está aqui também tocando em pessoas para ficar atento à sua vontade. E a vontade do Senhor é que aqueles que foram dispersos, e por isso que eu falei que às vezes eu pergunto não o porquê, mas o para quê, né? Quando nós olhamos a morte de Estevão, nós vemos aquele ato muito injusto, porque Estevão era um homem bom, um homem santo, um homem que ali dava testemunho, e mesmo assim ele foi apedrejado. Mas através da morte dele, pessoas fugiram. E aqui as pessoas começaram a ter oportunidade de ouvir a palavra. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Olha que interessante. Foi alguns que começaram a falar. Alguns começaram a falar. E a mão do Senhor era com aqueles que estavam sensíveis à sua palavra. Agora imagina se cada um de nós estivermos sensíveis à palavra e começarmos a falar desse projeto salvífico. E não deixarmos essa cultura seletiva vir até nós. Nós temos que ter cuidado, amados irmãos, até no nosso culto. Porque às vezes no próprio culto, até o local onde nós sentamos, nós nos tornamos seletivos. Às vezes até as pessoas que escolhemos de sentar ao lado, nós estamos sendo seletivos. Ou as pessoas que nós cumprimentamos. E parece ser natural isso. E às vezes é no automático. E sim, às vezes nós temos afinidades maior um para com o outro.
Mas nós temos que trabalhar isso em nós. Eu aprendi, logo no início da minha conversão, que antes de me converter, eu era aquela pessoa que eu falava assim. Às vezes eu até me pego falando isso, e a minha esposa já me dá umas correção. Eu falo, se eu olhar para a cara de uma pessoa e eu não for com a cara dela, pode ter certeza que é aquilo que eu penso. E eu era assim. Eu olhava para a cara de uma pessoa, eu já criava o perfil dela. Mesmo sem ela abrir a boca, eu já falo, essa pessoa é assim, 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 assim. E às vezes acontecia. Mas o porquê acontecia? Porque o que eu estava esperando dela, da mesma forma eu agia para com ela. Aquela pessoa é fechada. Eu ficava fechado para ela. É lógico que ela ia fechar para mim. Eu não tratava com ternura. É lógico que ela não vai me tratar com ternura. Então era dessa forma. Eu olhava para uma pessoa e já... Mas se eu fosse com a cara, pronto. Aí parecia que a gente já se conhecia há 10 anos. E eu entendi que isso não era correto. Isso no início da minha conversão. O Senhor trabalhando em mim ainda. E eu falei, eu vou começar a mudar minha postura. Aquelas pessoas que eu acho que eu não vou com a cara. E eu tinha essa cultura ainda nordestina, essa cultura baiana, meio arretado. Essas pessoas que eu não vou com a cara, aí que eu vou me aproximar dela. E comecei a fazer isso. E comecei a dar a oportunidade de conhecê-la e de ela me conhecer. E sabe o que eu descobri? Que a maioria das pessoas que eu olhava e fazia um julgamento eram pessoas de perfil totalmente diferente daquilo que eu desenhava. E eu entendi que o Evangelho, ele nos dá oportunidade. E nós temos oportunidade e direito de ser ouvido, de ser conhecido e não de ser julgado. Porque, amados irmãos, nós já somos julgados por esse mundo. Às vezes nós já somos julgados desde que nascemos. E o Evangelho nos dá essa oportunidade de nós sermos acolhidos. E o Senhor Jesus, ele abraçou pessoas. O Senhor Jesus, quando viu uma mulher em adultério que estava sendo ameaçada de ser apedrejada, ele o abraçou. Ele deu oportunidade, ele falou assim: atira a primeira pedra, quem não tiver em pecado. Ele olha para ela e diz: mulher, se eles não te condenarem, eu também não te condeno. Vai, não peques mais. E aqui o Senhor Jesus está nos mostrando sobre compaixão, sobre a graça dele. E aqui ele está trabalhando nessa igreja. E ele continua trabalhando nos nossos corações. E ele precisa trabalhar no meu e no teu coração. Às vezes nós somos seletivos até nas pessoas que nós convidamos para ir à igreja. Às vezes nós convidamos aqueles que nós somos mais chegados. Mas sabe aquele vizinho que às vezes a gente nem fala? É esse que nós precisamos convidar. Talvez tem vizinhos aqui da igreja que nunca foram convidados para vir aqui no culto. Vizinhos nossos, e isso eu me coloco também. Vizinho meu que hoje, agora analisando, eu não convidei ainda para ir no culto. E às vezes nós vemos as famílias sendo destruídas. Às vezes nós vemos pessoas em situações terríveis e nós só comentamos a situação que ela está, mas nós não deixamos sermos ferramenta para apresentar a solução, e a solução é o Senhor Jesus. Aqui essas pessoas estão chegando em uma cidade totalmente destruída, uma cidade totalmente perdida na idolatria, no pecado. E alguns daqueles que alcançaram a graça do Senhor estavam ainda ali sendo seletivo, falando: não, eu vou falar só apenas para o meu povo. E aqueles que tinham saído da condenação
Falou: não, eu também sou gentil, eu preciso falar para esse povo. E a mão do Senhor era com eles. Que a mão do Senhor seja sobre você também. Que a mão do Senhor seja sobre você. E que o Senhor, Ele possa realizar milagres através da minha e da tua vida. Que Ele possa trabalhar em nós, para não sermos seletivos, para tirar o medo, para tirar às vezes a arrogância que há em nós. E no versículo 22, diz que chegou a notícia destas coisas aos ouvidos da igreja em Jerusalém. Enviaram a Barnabé a Antioquia. Olha que interessante. A partir do momento que aqueles homens abriram a boca, o Senhor começa a derramar da sua graça naquele lugar. E muitas pessoas começam a ver e começam a chegar àquela igreja. E começa um movimento. E todas as ações, elas geram repercussão. E é por isso que nós temos que estar atento, porque a minha ação e a sua ação gera repercussão. Agora, qual tipo de repercussão? Eu não sei te falar. Ao teu respeito, eu sei ao meu respeito. O agir de Deus começou ali, que chega a notícia à igreja, chamada Igreja Mãe, lá em Jerusalém. Porque a ação daqueles irmãos e o agir de Deus começaram a movimentar aquela cidade. E isso repercute. Aquela igreja que estava no seu nascedouro já estava chamando a atenção daquela comunidade. Então as ações, elas repercutem. Precisamos estar atentos. Me lembro que, e já falei, e talvez você vai falar: o pastor está repetindo a história lá da cidade de Serrolândia, Bahia. Lá no sertão da Bahia, em 2016 eu fui para lá. E por que eu vou novamente falar de Serrolândia, Bahia? Porque eu tenho que falar da minha experiência. Você tem que também refletir e falar sobre a tua experiência. Eu não posso falar da experiência de outras pessoas. Eu tenho que viver a minha experiência e falar. Por isso que eu vou falar da igreja de Serrolândia, a qual nós começamos lá na garagem da nossa casa, fazendo alguns convites para as pessoas, para um culto. Eu abria o portão da garagem, colocava umas cadeiras, saía, convidava algumas pessoas, e começou a chegar pessoas. Chegou um determinado tempo, eu falei para minha esposa: agora é o momento de nós alugarmos um salão e começarmos a um trabalho aberto para a cidade inteira. E aí ainda em 2016 nós começamos a igreja do Nazareno ali na cidade de Serrolândia. E comecei a fazer visitas, comecei a convidar pessoas, e começou-se a chegar pessoas lá. E os irmãos começaram-se a chegar na igreja, e eu sempre estava visitando aqueles lugares. Eu saía cedo, porque lá no sertão a gente tem que sair cedo, porque 10 horas da manhã o sol já está muito quente, e a gente vai para dentro de casa e só sai após as 4 horas, porque nesses outros momentos o sol é muito quente. Eu saía cedo, ia fazer visita, e comecei a fazer as visitas, comecei a ver algumas situações, algumas necessidades naquela cidade. E algumas pessoas já estavam se achegando, e eu vi que na igreja havia alguns profissionais. Se achegou um rapaz que era pintor, outro eletricista, pedreiro. E um dia eu fiz uma reunião com esses irmãos e falei: amados, eu tenho feito algumas visitas e tenho percebido necessidades. Estão dispostos a me ajudar? Vamos, pastor. O que manda? Eu falei: olha, eu
fiz uma visita para uma irmã, e a irmã, a casa dela está toda detonada e precisa de uma pintura. Vamos pintar? Vamos. Fabiana, põe a imagem aí, número 1, a primeira. Nós criamos até um logo. Falei, nós vamos criar um ministério na igreja. E esse ministério vai se chamar Juntos Podemos Mais. Esperar a Fabiana conseguir a foto ali. Iniciamos o projeto na igreja Juntos Podemos Mais. E o primeiro projeto foi a pintura da casa de uma irmã que estava realmente com bastante mofo, e ali tinha um irmão que era pintor profissional, e aí eu falei, vamos pintar. Passa a imagem aí, Fabiana. Aqui o irmão, esse irmão aqui de camiseta listrada, ele já chegou à igreja, se converteu, ele veio de uma casa de recuperação. Ele já chegou a mim e falou, pastor, eu quero aprender da palavra contigo. Esse irmão se tornou o meu braço direito, pregador da palavra, evangelista. E nós saíamos para fazer evangelismo, e às vezes nós chegávamos nos bairros mais carentes, e alguns jovens ali drogados, e ele começava a evangelizar e chorava. E aí ele falava assim para mim, pastor, sabe por que eu estou chorando? Por quê, irmão? Eu fui o primeiro traficante aqui da cidade. Eu que trouxe a maconha aqui para essa cidade. Esse irmão aqui, ó. Foi preso, pagou na justiça, foi para a casa de recuperação, homem de Deus. Nesse momento estava ali ajudando. No projeto Juntos Podemos Mais, pintando a casa da irmã que não tinha condição de pintar. Próxima imagem, irmã. E ali ainda está ele. Começamos a pintar, as pessoas viam ali aquele movimento. Chegou um irmão, pastor, eu quero dar uma caixa de tinta, uma lata de tinta. Fui fazer a compra da lata de tinta na casa de material de construção. O proprietário falou assim, ô pastor, eu estou sabendo que vocês estão pintando a casa de tal pessoa. Próximo projeto que for fazer, próxima pintura, eu vou doar as tintas. E começou a contribuir. Pode passar, irmã. Pode passar. As imagens estão um pouco... Porque o meu celular era uma câmerazinha bem... Ali é eu pintando. Pode passar, irmã. Para aí. Aí repercutiu. Nossa igreja, os irmãos da igreja se juntou e pintou a casa da irmã. E foi aquele alvoroço, amados irmãos, algo tão simples. Por que o logo era Junto Podemos Mais? Porque se eu fosse fazer sozinho, eu ia levar dias. Mas quando nós nos juntamos, igreja, quando eu me juntei com as pessoas ali que começaram a doar, nós pudemos fazer sem peso para ninguém. Então isso começou a repercutir. Aí logo após eu fui fazer uma outra visita e cheguei, choveu lá, e demora bastante para chover no Nordeste, mas quando chove é chuva, e veio com muito vento. E eu fui fazer essa visita. Essa mulher, a casa dela, a cozinha dela era feita de palha de coqueiro, e veio esse temporal e o vento arrancou toda a cozinha dela. E eu cheguei lá e ela falou, pastor, eu vou fazer um café para o senhor. E aí quando eu cheguei na cozinha dela, estava ao meio do tempo. Ela tinha colocado um travessão assim, colocou umas palhas por cima para ficar em cima do fogão. Eu cheguei com um grupo e falei, pessoal, agora nós vamos levantar uma cozinha. E aí as pessoas já começaram a doar. O material de construção falou, vou doar. E começou a aparecer material. E aí nós começamos a levantar a cozinha dessa mulher. Pode passar as imagens aí, irmã. Pode passar. Aqui eu não só fui para foto não, viu, amados irmãos? A gente começou a fazer esses trabalhos e eu até aprendi a levantar a parede. O irmão aqui estava sentado também porque já estava cansado, tá? Não é porque era lá na Bahia não, é porque estava cansado já. Pode passar, irmã. Aqui o irmão Lauro, que era pedreiro profissional e começou a nos ensinar. Pode passar.
Aqui ninguém é de ferro, sentamos embaixo de um pé de cajá e fomos almoçar. Teve um banquete ali, as irmãs que não sabiam levantar a parede, elas foram cozinhar. Pode passar, irmão. Aqui oração para abençoar a comida das irmãs. Pode passar. Então, amados irmãos, esse trabalho começou a repercutir. Nossa, eles começaram a fazer casa para as pessoas. E deixava aberto para a igreja. Amados irmãos, se você conhecer alguém que esteja em dificuldade e que precise fazer algo, vamos fazer. E começamos a fazer uma agenda. Era pintura, era levantar a parede, às vezes era fazer um acabamento. A gente ia fazendo. E aí, amados irmãos, na igreja, a maioria das pessoas que chegavam eram mulheres. E no contexto, eu já falei uma outra vez lá, a maioria das mulheres lá, elas moram só. E o porquê? Porque na maioria das vezes os maridos vêm embora para São Paulo arrumar emprego e não voltam. E passam muitas dificuldades. Por muitas vezes eu fui fazer visita, chegava lá, estava escura a casa. Falei, minha irmã, mas por que a luz não está acendendo? Pastor, cortaram minha água, cortaram minha luz. Lá, daqui, irmãos, daí o que tem de boleto aí, daí. Pegava, levava, apresentava para a igreja, vamos pagar. E a irmã tinha luz novamente, tinha água. Analisava todos os casos, mas fazíamos. E aí eu falei assim, olha, não vamos ficar apenas dando esse suporte, vamos criar alguma coisa. Tinha uma irmã na igreja que no passado ela tinha uma fábrica, uma pequena confecção, ela fabricava bolsa, esses tipos de bolsa. Bolsas de brinde, esses bolsas de ótica. Eu falei, irmã, vamos aderir isso ao nosso projeto? Junto podemos mais? Se eu comprar uma máquina, era uma máquina reta, semi-industrial. Se eu comprar um maquinário, a irmã ensina as mulheres a fabricar bolsa? Ensino, pastor. Eu liguei para alguns irmãos daqui de São Paulo, eles mandaram o valor, comprei as máquinas, coloquei lá na igreja. E falei, esse ambiente vai ser uma escola de costura. Nós não vamos ficar com o prédio fechado, tem que estar aberto para a gente. E aí começou a dar aula para as mulheres fabricar bolsa. O salão onde nós estávamos alugado, a proprietária também tinha uma fábrica de bolsa. Ela falou, pastor, todo o material que precisar eu vou fornecer. E se precisar, eu vou disponibilizar os meus costureiros para dar aula lá também. Posso? Pode. Cada dia da semana ela mandava um costureiro. Pode passar, minha irmã. Aqui são essa aqui da minha direita era a proprietária do salão, que tinha uma fábrica de bolsa. As demais começaram nesse projeto. Pode passar, irmã. Aqui, ela já mostrando as bolsas que elas já estavam fabricando lá na costura. Pode passar, minha irmã. Aqui, conclusão do curso de costura, elas com certificado. Aqui no dia do encerramento dessa primeira turma, eu falando do amor de Jesus para elas, do projeto de Cristo. Pode passar, irmã. E aqui, amados irmãos, a primeira turma, a dona da fábrica, a dona do salão, ela falou, pastor, as pessoas que começar o curso aqui, eu já vou dar oportunidade na minha fábrica para trabalhar lá. E eu achei interessante que no final, essa segunda aqui da minha direita para a esquerda, passou uns dias, ela chegou lá na igreja. Ela não fazia parte da igreja, ela ia para fazer o curso, ela nunca tinha ido nos cultos. Ela foi lá na igreja, chegou com o olerite dela na mão, falou assim, pastor, meu primeiro salário costurando lá na fábrica de bolsa. Isso trouxe muita alegria no meu coração.
E isso começou a repercutir na cidade. Pode passar, irmã. Começamos um sopão. Também recebia doações. Pode passar, irmã. Aí as panelonas de sopa. Pode passar. As irmãs cozinhando. Ali o irmão também ajudando ali. Pode passar. Pegava esse transporte emprestado do irmão da igreja, colocávamos as panelas em cima e saíamos nos bairros carentes, convidando, chamava as pessoas na rua: vem tomar sopa com a gente. Pode passar, irmã. As pessoas se achegavam, pode passar. Não está muito nítido, mas vinha com panelas na mão, pratos na mão. Ali é o meu cosselzinho, era que eu levava também panela no meu cossel. Cossel 1, 77. Pode passar. Aí eu fazia o quê? Eu colocava as cadeiras na rua, pedia para elas se assentar e falava: vamos tomar sopa junto. E a igreja ia comigo. E a gente sentava com eles ali, tomava sopa, e eu aproveitava e ministrava a palavra. E isso começou a repercutir na cidade. Porque a igreja, quando começa a agir, como estava aqui, a mão do Senhor era com eles, começa a ter repercussão. Um dia eu estava na minha casa, ouvi bater palma, saí, cheguei na garagem, um jovem, ele chegou, ele não ia na igreja, ele era dono de uma farmácia lá da cidade. Ele falou assim: pastor, eu vim trazer esse valor aqui e eu quero todo mês entregar o meu dízimo aqui para o senhor. Eu falei: não, você vai estar entregando para Deus. Ele não ia nos cultos, mas ele começou a ver a igreja agindo, o mover de Deus na igreja, e ele teve o desejo do coração: eu quero contribuir com essa obra. Então, amados irmãos, essa ação de Deus nos nossos corações, ela vai repercutir. Mas isso vai acontecer através de quem? Através de mim, através de você. É mérito de quem essas coisas? Do Senhor. Do Senhor começou a quebrar barreira, começou a ampliar a visão, começou a mostrar qual era a vontade dEle. E eu creio que o Senhor fala aos nossos corações. Quantas pessoas... E teve que quebrar barreiras na igreja também. Porque quantas pessoas falam: pastor, mas se a gente fazer isso, as pessoas vão se acomodar. Sabe que a gente às vezes cria desculpa, a gente às vezes cria argumento para a gente não agir. Então, amados irmãos, as ações, elas repercutem. E que as tuas ações possam também causar essa repercussão. O versículo 21 diz que a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. A mão do Senhor é contigo. A mão do Senhor é com a tua família. E é através de você que muitos vão crer, que muitos vão se achegar a esse lugar. Não é através do pastor Daniel, é através de cada um de nós. Mas algo precisa ser feito através das nossas vidas. E olha que interessante, versículo 23. E quando ele chegou e viu, aqui falando, chegou essa notícia aos ouvidos da igreja em Jerusalém. E eles enviaram Barnabé a Antioquia, versículo 33. E quando Barnabé chegou e viu a graça de Deus, ele se alegrou. E eu acredito que só em você ver esse relato trouxe alegria no teu coração, não trouxe? E eu estava selecionando essas fotos e começou a trazer lembrança no meu coração, uma saudade, mas trouxe tanta alegria,
porque eu lembrei de tudo que foi feito ali. E se você quiser depois, entre no Facebook, tem a página da Igreja do Nazareno em Serrolândia. Você vai ver mais fotos lá, das ações. E isso trouxe alegria também para Barnabé. E ele exortou a todos que permanecessem no Senhor com todo o seu coração. Amados irmãos, eu não sei quanto tempo você está aqui, mas eu quero te aconselhar, assim como Barnabé aconselhou aqueles irmãos: permaneça no Senhor. Permaneça no Senhor com todo o teu coração. E com todo o teu coração é acima de tudo, permaneça no Senhor, independente das circunstâncias, independente da dificuldade, independente dos testemunhos que você vê, permaneça no Senhor, e seja uma ferramenta, que nós não venhamos olhar os defeitos dos outros, ou o que um ou outro deixou de fazer, que venhamos permanecer no Senhor. E se alguém não fez, faça você. O versículo 24 diz: olha depois da palavra, depois do agir do Senhor, o que transformou nesses homens, e eram homens de bem, cheios do Espírito Santo e de fé. Muita gente se uniu ao Senhor. Olha que interessante, aqueles que outrora estava sendo até negado a palavra, agora são homens que tiveram o benefício da palavra e são homens de Deus, homens do bem. E é isso que a palavra transforma as nossas vidas, transforma a sociedade. Já estou finalizando. Versículo 25. E partiu então Barnabé para Tarso em busca de Saulo. Vocês lembram de Saulo, né? Não vou ensinar, não vou falar mais para não ficarmos repetitivo. Saulo, que outrora era o perseguidor, se converte, volta para a cidade dele lá em Tarso. Barnabé, quando vê aquela obra maravilhosa, vem na mente dele: Saulo, vou buscar ele. E ele vai até Tarso. Olha o que o versículo diz. Então, partiu então Barnabé para Tarso em busca de Saulo, e tendo-o achado, levou para Antioquia. Por todo um ano se reuniram naquela igreja, ensinaram muita gente em Antioquia. E em Antioquia os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos. Olha que interessante, o Barnabé se maravilhou do que estava sendo feito. Mas aí ele fala: mas falta mais coisa. E eu sei quem vai poder ajudar nisso, porque a igreja ela precisa estar nesse processo de engajamento. Eu fiquei maravilhado quando eu cheguei aqui e que eu vi um número de pessoas tão pequeno e o quanto já havia sido feito aqui. E eu fico maravilhado a cada dia que eu chego nesse lugar, porque a cada dia está melhor, a cada dia está mais bonito. Olha, no inverno nós já não vamos sentir tanto frio, a iluminação como está melhor. Olha esse forro como trouxe uma qualidade sonora, não tem mais aquele eco. Quando chove, aquele barulho da chuva não tira mais a nossa atenção. Está melhorando, olha esse piso, fantástico. Para quem esteve aqui desde o momento que vinha montar as tendas, que vinha montar e desmontar as coisas que passaram, que já foi também aqui mostrado. Tão maravilhoso. Mas é só isso? Não, amados irmãos. Barnabé olhou aqueles homens de bem, homens cheios de Espírito Santo, o mover acontecendo. Ele fala assim: mas dá para melhorar, dá para fazer mais. Eu vou buscar Saulo.
Ele foi treinado aos pés de Gamaliel. Ele entende muito da palavra. E ele vai ensinar esse povo. Olha o olhar de Barnabé. Ele olha aquele mover, ele olha tudo, mas ele identifica a necessidade. E eu não acredito que a todo o tempo que estejamos aqui, nós não tenhamos identificado uma necessidade a qual nós podemos ajudar. Precisamos de engajamento na igreja. Pastor amigo meu, chamado pastor Gildo, ele diz: tá bom, mas pode melhorar. Tá bom, mas pode melhorar. Em muitas coisas. Então, aqui nós vimos aqui esse olhar de Barnabé. E aí em seguida diz que eles por um ano eles ficam ali ensinando a palavra e se reunindo. E aí eu volto para a palavra de comunhão. Ensino e comunhão. Olha que coisa fantástica na igreja. Aqui estava a igreja no seu nascedouro. E o resultado de tudo isso, que eu acho fantástico, é o versículo final. Que após tudo isso, após todo esse mover, após esse trabalhar do Senhor em tudo, olha o que diz no final do versículo: em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristão. Aqui, as pessoas podiam ver Cristo através da igreja. Esse é o desafio para cada um de nós. Que através das nossas vidas, as pessoas possam conhecer o Senhor Jesus. Amém? Eu quero te convidar a se colocar de pé. Fabiana, pode passar um pouco mais outra. Aqui era culto nos lares. Pode passar. Culto no sítio. Culto na igreja. E aí à frente a igreja do Nazareno em Serrolândia. Estava lotada assim porque era evento, viu gente? Eu escolhi a foto que tinha mais gente. Mas, geralmente não era assim não. Tinha que quebrar pedra. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, muitas pessoas conheceram ao Senhor ali. A primeira pessoa que eu convidei para ir no culto lá na minha casa, Gilberto. Convidei ele e a esposa dele. A esposa dele já havia tido um período na igreja, mas estava afastada, porque tinha ido morar junto com esse Gilberto, que tinha um problema com álcool, bebia, era um homem violento, valente, pensa num baiano valente, falava, ele estava com o facão na mão. E aí eu falei: hoje eu vou fazer uma reunião lá em casa, eu quero convidar você, a sua esposa. E aí ele foi. E ele, desse primeiro dia dessa reunião que teve na minha casa, até hoje ele não tirou os pés da igreja. Detalhe, eu já falei aqui, mas vou repetir. Ele era analfabeto. Ele não sabia ler nem escrever. Ele aprendeu a ler lendo a Bíblia. E hoje ele já leva mensagem, já faz abertura no culto. Já está uma pessoa que consegue um domínio. Então, que o Senhor continue abençoando a tua vida. Que o Senhor continue abençoando a igreja do Nazareno em Serrolândia, a igreja do Senhor em todos os lugares. Feche teus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Pai, porque nós aprendemos através desses irmãos, ó Senhor, aqui da igreja de Antioquia, que podemos, ó meu Pai, trazer ensinamentos para as nossas vidas. Perdoa-nos, ó Pai, porque somos tão falhos, meu Pai. Em alguns momentos, ó meu Pai, eu sinto até vergonha da minha vida
em Ti, ó Senhor, da forma que eu contribuo, ou quanto, ó meu Pai, eu chego próximo da Tua vontade. Mas te peço perdão, e te peço, ó Deus amado, que a cada dia trabalhe em mim, ó Senhor. Me desperta, ó Deus. Eu sou grato, ó Pai, porque o Senhor me tirou do lamaçal do pecado, porque o Senhor trouxe salvação para a minha vida. E eu quero, ó Deus amado, a cada dia, ó Senhor, aprender de Ti. Eu quero a cada dia ser moldado, ó Senhor. Eu quero a cada dia, meu Pai, parecer contigo. Pai, me usa como ferramenta Tua, ó Senhor. Me dá, ó meu Pai, coragem, sabedoria, ó meu Pai, para cada dia, ó meu Pai, eu ministrar dessa Tua palavra. Como disse São Tomás de Aquino, ó meu Pai, ministrar o Evangelho, se necessário for, usar palavras, mas que a minha vida, ó meu Pai, possa ser a Tua palavra ministrada, ó meu Pai. Que as pessoas possam ver, ó meu Pai, em mim, ó Senhor, do Teu amor. Que o Senhor possa usar cada irmão, cada irmã que aqui está, ó Senhor. Espírito Santo de Deus, reacende a chama no coração. Nos desperta, ó meu Pai, aos nossos olhos, ó Senhor, a estar direcionado às pessoas que necessitam da Tua palavra. Não deixa essa chama morrer, ó meu Pai. Não deixa que o orgulho venha tomar conta de nós, que venhamos fazer descaso com o sofrimento do próximo, que venhamos fazer descaso com o estilo de vida que os outros estão vivendo, ó meu Pai. Não deixa, ó Deus amado, que eu venha ser seletivo na Tua igreja, que eu venha amar cada um, ó meu Pai, como irmão, que eu venha, meu Pai, aceitar as falhas, ó meu Pai, as imperfeições que há nele, porque também há em mim, ó Senhor, e que eu ore, ó meu Pai, para que o Senhor trabalhe nele, mas que também trabalhe em mim, ó Senhor. Que esse local seja um local acolhedor, sem julgamento, sem seletividade, ó meu Pai, mas um lugar com amor. Que possamos receber o abraço, ó meu Pai, o abraço do Espírito Santo, através da vida de cada irmão e cada irmã, em um nome de Jesus. Amém.